Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Adalberto Evangelista, que tem a premissa de levar a palavra de Deus de uma forma diferenciada, como também aproximar o poder público da sociedade joinvilense. E hoje, para um bate-papo conosco aqui, está o pastor Flávio Brustoloni. Isso mesmo. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí. Para nós é uma grande alegria, né, poder estar comparecendo aqui no programa. Eu fiquei muito feliz e honrado aí com o convite aí. A honra é nossa e de quem vai nos assistir e poder ouvi-lo hoje aqui nesse bate-papo que ora se inicia. E como é de praxe, estaremos aqui passando um pequeno currículo do pastor. Por favor, sentem, fiquem à vontade e ouçam quem é Flávio Brustoloni. Ele tem formação em administração de empresas, com habilitação em comércio exterior pela FURB de Blumenau e teólogo pela Unicesumar de Maringá. MBA em gerenciamento de projetos pela FGV e pós-graduado em aconselhamento pastoral pela FACEL. É oficial da reserva do Exército, classe 76, onde foi presidente do Grêmio do NPOR e recebeu medalha de honra ao mérito pela administração do mesmo. Consultor de processos, desenvolvimento organizacional, financeiro e marketing empresarial, onde já atuou em implantação de sistemas na área hospitalar, com certificação internacional JCI no Hospital Samaritano em São Paulo, um dos mais renomados do país. Consultor voluntário em ONG de atendimento de ecoterapia voltada principalmente à recuperação de crianças carentes com deficiência neurológica. Professor nas áreas de administração, processos gerenciais e recursos humanos e outros cursos, onde leciona mais de 60 disciplinas no Polo Alpex em Joinville. Deixa eu continuar. É professor de pós-graduação nos cursos de gestão e áreas conexas no Polo IBF pós-graduação em Joinville. Presidente do Conselho Administrativo da ADEGE, Associação dos Deficientes Físicos de Joinville, onde atua também como conselheiro e capelão. É pastor do MAP, Ministério Amor ao Próximo, membro da formação sanitária da 5ª Região da Polícia Militar, né? Militar. 5ª Região da Polícia Militar, como capelão, prestando apoio espiritual a todo efetivo em todas as cidades da região. Membro da Comissão de Fiscalização para a Seleção de Beneficiários das Bolsas de Estudo e Bolsas de Pesquisa da Uniedu. Como representante de instituição religiosa. E membro Colap ProUni como representante da sociedade civil organizada. Este é Flávio Brustoloni, que estaremos conversando a partir de agora. E uma coisinha só, pastor. Pelo tempo que a gente perdeu aqui, como o nosso programa tem um período, tem um tempo, vamos pedir para o diretor aqui aumentar o nosso tempo de conversa agora, tá? Há um tempinho a nós, para nós, um tempo a mais aí para nós, por favor. Então, por favor, fique à vontade para falar um pouco mais do senhor, tá? Depois a gente entra nas questões. Ok, meu amigo, senhor aí, agora estou me sentindo mais velho aqui, né? Mas quem não sabe, né, a gente veio para Joinville com uma forma bem interessante. Estamos aqui na cidade há cerca de 14 anos. Viemos para cá em 2010. Eu era liderado do Serginho, você conheceu muito bem. Sim. E a gente veio meio sem saber o que estava acontecendo, né, o que Deus tinha para nós. Tínhamos o ministério lá, viemos para cá. E aqui Deus foi nos alocando, nos direcionando nos trabalhos, na obra, na própria faculdade. Assim, cada coisa que hoje você leu ali tem uma historiazinha, né? Que a gente vê assim a mão de Deus acontecendo. Mas fato é que eu sou uma pessoa que nunca imaginei estar fazendo o que eu faço hoje. A começar pelo meu traje, né? Sim. Essa roupa aqui que muita gente acha que eu sou padre, né? E na verdade os padres é que usam a nossa roupa, né? Essa gola clergyman foi uma estratégia de Deus para o trabalho que a gente presta hoje dentro das unidades militares. Porque os capelães, por exemplo, os sacerdotes das outras, por exemplo, o católico, que é o que mais vai, por exemplo, dentro do exército, ele sempre vai paramentado.
né? Eles têm aquelas roupas deles, né? Então vai lá o diácono, vai lá o sacerdote, o padre, enfim, quem precisa estar lá, né? E aí o que acontece? Na época o Sérgio veio conversar comigo e disse assim, cara, tu precisa estar devidamente caracterizado. Por quê? Porque as pessoas, elas vão olhar para você diferente, né? Elas vão olhar e entender quem você é. Porque eu usava uma camisa polo, bordadinho, assim, na época da ONG, né, da Chamar, e assim não tem muito o que, né? Mas como pastor capelão, a gente usa esse clergyman, que é o clergyman luterano, né? O clergyman apostólico romano, né? Ou o católico, né? Ele é diferente, ele é maior, ele vem até aqui atrás. E não sei se você sabia, mas nós temos em Joinville uma empresa que é uma das maiores e mais importantes empresas de paramentos religiosos do Brasil. Inclusive é ela que fornece boa parte dos paramentos do Vaticano. Opa. É aqui em Joinville, é impressionante, gente. Lá que eu comprei, né, o pessoal lá da, como é que é o nome da loja? Consagração, né, fica ali no São Marcos. É uma empresa muito, você fica encantado, né, com os trabalhos, né, com a arte, com o cuidado assim das roupas, dos paramentos, e vai tudo para o Vaticano. Eu fiquei impressionado. Então a gente comprou lá, né? É a nossa Joinville, né? A nossa Joinville. A nossa Joinville. Quem está aqui, quem veio e não saiu mais, né? Que vem para cá, se apaixona por isso aqui. Aqui nós temos tudo, né? Precisou do que precisa, tem aqui em todas as linhas de trabalho e daí por diante. E nós falamos no início aqui, o senhor também já fez uma pequena menção, o senhor é capelão. Sim. E também pastor, capelão. E atua em várias áreas, principalmente na militar, né? Tanto exército como polícia. Como é que o senhor concilia essa questão do pastor, o capelão, o pai, o marido? Como é que é essa engenharia, digamos? Poxa, eu até vou me arrumar na cadeira, né? Até vou me arrumar na cadeira. Excelente pergunta. Muita gente me pergunta isso. Como eu disse, hoje eu executo tarefas, eu tenho atribuições que eu nunca imaginei, né? Na verdade, eu nem sabia o que era capelão. Eu comecei a ir para campo como capelão há 12 anos atrás. E só depois de 6 anos que já estava atuando é que eu fui efetivamente descobrir o que era um capelão. E eu disse, eu sou capelão, eu já atuo, já faço isso. Então, eu tenho 3 credenciamentos. Um eu ganhei, né? Ofertaram na minha vida, que é o da Getro, que é o que eu uso, e os outros 2, um da Unipas, na época que a Unipas esteve por aqui, e hoje o do ICJ, do Ricardo, né, eu ganhei por mérito. Então a gente trabalha de que forma? Eu preciso organizar o meu tempo, né? A gente tem que ter um tempo muito bem organizado. Então eu tenho uma agenda, né, que eu até uso a agenda Google, né, a agenda Google para me organizar tanto na questão das aulas, na questão das atividades da igreja, na questão dos compromissos pessoais, né, todas as minhas tarefas são planejadas e organizadas, e eu utilizo assim um tempo semestral. Então semestralmente, como se fosse, porque a minha base é o meu ano letivo, né, que é o meu trabalho hoje. Secular, né? Meu trabalho secular é dar aula na faculdade. Então, eu me baseio com ele como base e aí eu vou construindo os outros, né? As outras atividades ao redor dela, né? E aí organizar o tempo. É poder organizar, e aí tem um quezinho. Por quê? Porque não é só aquilo que você tem planejado no teu dia a dia. Por exemplo, hoje eu tenho a minha agenda que está organizada. Mas o capelão e o pastor, né, como vocês bem devem saber, ele está sujeito a qualquer momento ser chamado para alguma coisa. Sim. Há uma intercorrência. Semana passada a gente teve algumas intercorrências na UPA Leste. Chamaram a gente lá. Tive no PA Norte, porque a gente está tendo uns problemas nas UPAs aí. E na verdade todas as unidades de saúde estão sobrecarregadas, Sim. né? E a gente está lá para dar o apoio aos servidores, né? Estão extremamente sobrecarregados, estressados. Então tem as intercorrência. Mas aí tu vai perguntar assim, mas como é que tu consegue? De fato, nem eu sei. É graça de Deus. Se eu fosse explicar para as pessoas, já tentei explicar, mas eu não sei como. E é tão interessante que assim, não é pesado, né? Não é pesado. A Raquel está aqui, minha esposa, ela sabe que a gente não existe aquela coisa de você chegar,
meu Deus, hoje eu não aguento mais. Sabe, aquele Sim. peso, aquela coisa assim que parece que te sugaram. Claro, o cansaço físico, né, gente? Não tem como você, né, não ter. Ainda mais a gente esbelto, né, do jeito que a gente é, né? Mas a questão é que não é pesado. E a gente lida com coisas pesadas. A partir do momento que se toma para si como missão o que está se fazendo, né? A mesma coisa em casa com a minha esposa. O tempo inteiro o telefone tocando e perguntando uma coisa, e orientação para outra e tentando resolver mil e uma coisa ao mesmo tempo. Também prepara-se uma agenda, há necessidade, mas com o passar das horas vai se alterando ela. Há necessidade disso em virtude de outras chamadas e algumas coisas mais a resolver. Isso. Nessa questão, o senhor é professor, como falou, com a Polícia Militar, o senhor trabalha também como capelão, ou serve, né? Sim. Como capelão na 5ª Região. Isso. Como é que é este andamento ali com os militares? Como é que está a situação? Como é que está a cabeça dos nossos militares? Então, a gente tem acompanhado a Polícia Militar já há cerca de 7 anos. Estamos indo para o 8º ano agora. E nós temos um trabalho muito forte que, inclusive, a partir do ano passado, né, graças muito eu devo ao Comando Geral. Isso é muito importante a gente destacar, que quando o Comando Geral tem essa aceitação, nessa abertura, Deus ele intervém no negócio, né? Então a proposta sempre foi nós entrarmos e servirmos. É um serviço, né, voluntário, onde a gente não vem pregar uma religião, a gente não vem imputar nenhum tipo de doutrina, não, a gente vem servir, trazendo o quê? Orientação. Os policiais hoje, assim como todas as áreas, tá, Adalberto, não é só a Polícia Militar, mas todas as áreas estão com muitas mazelas, muitas dificuldades. Mas falando da Polícia Militar, nós temos hoje um problema que eu vejo, que é o problema familiar. Existe algo quase que generalizado na corporação com relação à família. Por quê? Eu tenho orado sobre isso, eu tenho estudado sobre isso e buscando de Deus já algumas ações muito incisivas, né? Porque o policial militar, ele vem prestar o serviço, mas muitas vezes a família dele está com alguns tipos de problemas. Mas que tipos de problemas? Muitas vezes é questão não resolvida na própria família, né? Normal, né? De alguns relacionamentos que a gente vê. Sim. Mas muitas vezes, né? Isso eu ouvi falar deles mesmos, há uma cultura arraigada na Polícia Militar de que o policial ele tem que ter outras mulheres, tem que ter, sabe, uma conduta junto à sua mulher, de tratar mal, algumas coisas nesse sentido eu ouvi, né? É uma cultura antiga que eles têm. E aí a gente percebe que ao longo desses anos, muito disso foi desconstruído na nossa região. E a gente começou a ver alguns impactos dentro das famílias, né? Maridos voltando para casa, né? Se reconciliando, a gente trazendo algum tipo de, vamos dizer, como é que eu vou dizer, um parâmetro para eles. Eles não têm um parâmetro para se basear. Até o trabalho deles, né, por questão de escala, não é somente a Polícia Militar, mas você pega todo o serviço de emergência, por exemplo, por ter aquela escala, né, de 24, 48, às vezes eles não conseguem se envolver, por exemplo, numa igreja. Não conseguem se envolver com alguma coisa além da família ou além de algumas coisas pessoais deles, né? E por conta disso, eu creio que Deus nos mandou lá. E aí a gente começou a fazer esse trabalho e pesquisar. E uma coisa que eu tô vendo também aí agora é uma questão de gestão, tá? É uma coisa já organizacional. Muitos policiais estão sendo reformados. Já está dando tempo deles de serviço, estão 35 anos, geralmente 30, 35 anos. Só que não está tendo a reposição desses policiais. Então o pessoal está indo para casa. E você pode ver, a demanda tem aumentado de serviço. A população cresce, as necessidades crescem, mas os policiais não estão sendo repostos. E o pessoal está indo embora. Todo mês eu chego lá nas casernas, cadê o fulano? Reformou. Cadê o ciclano? Reformou. Cadê? Foi embora. E isso sem contar aqueles que estão com problemas realmente de saúde, né?
Então, você imagina, a conta não fecha? Não fecha. A cidade aumenta a cada dia a população. A segurança começa a reduzir por falta de efetivo. Isso. Eu, sinceramente, eu não tenho ouvido nada na questão de Estado para formação de policiais. Teve um concurso, né, mas o STF cancelou, né? Mas não foi só em Joinville, né? Foi em alguns, não foi só em Santa Catarina, foram vários estados, né? Mas assim, Adalberto, eu vejo, né, a gente que acompanha o pessoal, a gente vê eles fazendo milagres. Cara, milagres. Assim, com pouco efetivo, a gente vê, eu vejo a mão de Deus sobre essa cidade. É um ponto que eu ia tocar agora, a mão de Deus. Até naquela nossa mesa das sextas-feiras, nós comentamos rapidamente, né? Joinville é uma cidade abençoada, né? E ela tem a mão de Deus aqui sobre ela. Tem. Tanto que nós, mesmo com o efetivo diminuindo, reduzido, isso não só na Polícia Militar, mas como também na Guarda Municipal, Departamento de Trânsito e tudo mais, mas nós percebemos, e isso é real, a diminuição de criminalidade na nossa cidade. Exatamente. Isso o senhor coloca, claro, primeiramente a Deus, né? O que mais contribui para que isso aconteça? Ou tem contribuído para essa diminuição da criminalidade na nossa cidade? Nós temos hoje, boa parte dos comandos da Polícia Militar são homens que servem a Deus. Tem tudo isso. Então não tem como ser diferente, né? Se a gente olhar os comandantes, boa parte dos comandantes dos batalhões, eles têm uma postura, eles são homens tementes a Deus e muito essa abertura de querer buscar conselhos e por querer buscar a palavra de Deus para tomar suas decisões. Então eu vejo que não tem como uma coisa não andar, né? Essa é a resposta. Você vê que não há algo lógico, não há uma lógica de você ver a quantidade de criminalidade, a maior cidade do estado, mas nós temos talvez um dos menores efetivos, né, que existe no estado, porém a criminalidade aqui reduz e a gente vê a graça de Deus sobre os policiais, sobre o comando, sobre tudo, né, sobre a população. É a única explicação que eu tenho. Tem informação no 8º Batalhão, né, no 17º também, tem um momento lá de oração, de consagração da semana, do serviço ao Senhor, pedindo orientação a pastores que vão até... O senhor também faz parte desse processo, né, como capelão, indo lá orientando, orando, participando, direcionando o comando e com isso os policiais... E eles se sentem mais tranquilos, mais à vontade, cabeça mais tranquilizada, inclusive para fazer a sua ronda, fazer o seu trabalho, prestar o seu serviço à comunidade. E como Deus está sobre isso aqui, né, é o guarda-chuva de tudo, então as coisas começam a caminhar de uma forma mais tranquila, né, na nossa cidade. Isso mesmo. Tem a Polícia Militar, na 5ª Região, Exército, né? Até nós lemos aqui, o senhor é oriundo do 62BI, NPOR, ou é de fora? Eu sou do 23, do NPOR do 23, Blumenau. Isso. É de Blumenau. Foi lá a sua formação, NPOR? Isso, eu sou formação de infantaria, mas na verdade eu conheci a AORE, né? A Associação de Oficiais da Reserva aqui em Joinville, agora tem uma em Blumenau também, parece que tem algumas AORES que surgiram, né? Eu até então não conhecia, não sabia que existia, aí me levaram para lá, comecei a fazer parte e ali as portas foram se abrindo para a gente poder entrar nas outras áreas, né? Na época, numa solenidade do Exército, eu conheci o comandante Joffrey, que era o comandante do 8º, me apresentei para ele, comentei qual era a minha proposta e de colocar o serviço, né? Colocar o serviço, o que eu estava fazendo e tudo mais. E aí a gente começou então o trabalho, né? Naquele ano a gente... Porque assim, ao longo desse tempo, eu acredito que tenha passado muita gente nos quartéis aí, buscando fazer alguma coisa, né? Então quando a gente chega para apresentar uma proposta de serviço de capelania, de certo modo se torce o nariz um pouquinho, né? Pô,
né? Porque não existe uma referência, né? Não Mais existe vir para cá, querer trazer a igreja. Transformar isso aqui numa igreja, alguma coisa assim, né? Então, quando a gente apresentou, na época, para o Coronel Jofrei, ele deu aquela torcidinha no nariz, normal, mas ele abriu a porta. E a gente começou. Ele mesmo falou, né? Ele disse, olha, eu meio que paguei para ver, né? E a gente fez um ano, só no 8º Batalhão, toda semana, fazendo esse trabalho, né? E aí depois nós expandimos para a 5ª Região. No Exército, praticamente, hoje eu ainda não, esse ano ainda não iniciamos os trabalhos lá, porque trocou o comandante. Então, sempre que troca o comandante, geralmente leva um tempo até que a gente seja chamado e tal. E muitos dos oficiais, muitos daqueles que nos acompanhavam lá, não estão mais lá também saíram. Aí então começa tudo de novo, todo o trabalho de novo para você, né, criar o ambiente. Quem me levou para lá foi o Coronel Alexandre, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, aquele homem de quase 2 metros de altura, bem moreno, bem de um vozeirão assim. Ele que nos levou para lá na época da inauguração do novo quartel dos bombeiros voluntários, né? E a partir dali a gente tem então feito um trabalho, cuidar do efetivo do 62. É um trabalho assim bem específico, porque a gurizada hoje, cara, olhando para a minha época que eu servi e olhando para hoje, é preocupante. É preocupante a situação da moçada, porque assim, não sei se você sabe, mas 99% do efetivo é voluntário. Sim. Agora eu não sei como é que está. Está chegando um grupo novo agora também? Né? Exatamente. Depois de todas essas, já entraram, já incorporaram. Sim. Mas depois de toda essa questão política, esses atos que aconteceram, né, 8 de janeiro, enfim, troca do governo, houve uma mudança de mentalidade, então eu não sei como é que está isso agora. Mas antes, 99% era voluntário. E quando se trata de voluntário, o jovem ele vai para o batalhão com uma expectativa. Que expectativa ele vai? Ele acha que ele vai passar o dia todo dando tiro, né, com um fuzil, ele acha que é aqueles jogos de videogame, né, que vai jogar, e é o que ele menos vai fazer. Então você vê jovens que nunca tiraram o prato da mesa, né, não sabem nem o que é, né, fazer alguma coisa, e chegam lá, eles caem numa rotina pesada, né, com horário, com disciplina, com responsabilidade, e eles piram. E foram voluntários. Sim. Então eles choram que nem criança. Quando eles veem que aquilo não era o que eles achavam, eles se frustram e começam a chorar, mas não tem mais volta. Aí começa a dar os problemas, né, de ansiedade, tremedeira, desmaio, começa a dar os piti deles lá. Aí a gente vai lá, conversa. E eu tenho para mim, assim, Adalberto, que ainda o processo seletivo do Exército, ele precisa melhorar muito nessa questão. Por quê? Porque se houvesse por exemplo, um psicólogo mais atuante, alguém que fosse mais nessa área, porque hoje muita coisa mudou, né? Cara, o Exército não ia ter tanto problema, né? Você imagina um garoto que está lá dentro, vai tirar serviço armado, de repente ele se mata. O problema que isso traz para o batalhão, né? Não é um negócio do Exército corrigir filho de ninguém. Não é para isso que o Exército serve. E muitos pais colocam o filho lá para isso. Não deram conta durante a vida toda, aí eles querem que agora o serviço militar corrija, crie disciplina, crie postura de homem, só que o guri espana, ele chega lá e dá ruim, né? Então isso é muito preocupante. Tá em casa, não tem compromisso algum com nada, o tempo inteiro nos jogos, na internet. Isso. Aí vai para o 62, voluntário por isso mesmo, né? Tá na internet lá nos jogos. Isso. Opa, agora vou viver um pouquinho na realidade. Né? Chega lá, tem uma rotina realmente de acordar, de limpar, de passar, de arrumar a cama, de fazer os exercícios. Não está acostumado com nada daquilo, como se usa a expressão, né? Espana. E não, para corrigir esse parafuso espanado é complicado, né? É muito complicado, às vezes estoura a cabeça, esse é o problema. E aí é que a coisa pega. Verdade. Nós temos um outro grupo, Adalberto, que é o seguinte: existem muitos meninos que vão para o Exército porque eles têm um problema de rejeição. Foram a vida toda rejeitados pelos seus pais. O pai não liga, a mãe não liga, às vezes mora com a avó, mora com o avô, com o tio, enfim. Então eles vão para o serviço militar porque eles acreditam que lá eles vão ter alguma representatividade e de alguma forma, com aquela farda, os pais vão começar a amar ele. Vão começar a dar valor para ele. Eles têm muito lá.
E eles passam por todo aquele processo, né, de adaptação, todo aquele problema. E quando chega no final do período básico com o campo, né, eles saem do internato, eles vão para casa com aquela expectativa de que os pais vão receber eles, né? Pô, agora minha vida vai mudar. E chega lá, os pais continuam do mesmo jeito. Então eu chamo isso de deadline, é uma linha de morte, né? Uma linha vermelha, que é ali que a gente monitora muito a questão dos meninos, quando eles voltam do acampamento, o primeiro campo, né? Porque ali o coração deles, a alma deles, aquilo que realmente a motivação deles vai aflorar. E quando eles voltam para o quartel, eles fazem besteira. Porque eles viram que nada mudou, sofreram, pagaram o preço, acharam que ia resolver um problema e os pais continuam do mesmo jeito. Porque não é essa a resposta, não é essa a saída, né? Então nós temos muito isso também. Temos dois casos, entende? Dois casos. O senhor já tocou e nós vamos falar rapidamente na questão, só se tiver alguma coisa aqui a acrescentar mais na questão militar, no poder público, né? No executivo. Nós estamos vivendo um período agora, não só Joinville, né, o Estado, como também a nível nacional, um período gravíssimo na área da saúde. Verdade. E onde passa na USBF e nos postos de atendimento, hospitais, lotados. Tudo lotado. A carga horária esticada, os funcionários muitas vezes ainda sendo cobrados por quem está sendo atendido e solicitado um tempo a mais de trabalho pela chefia. Como é que está isso? Eu sei que o senhor até comentou aqui rapidamente, mas como é que esse chamado, né, como aconteceu no leste e no norte, como é que o senhor está vendo os funcionários hoje na questão da área de saúde? Como é que eles estão sobrevivendo a essa situação? Eu não sei, Adalberto, como é que eles estão sobrevivendo. Eu confesso que eu tive uma pessoa que era para mim atender na unidade na UPA Leste, eu não consegui atender. A pessoa não conseguiu se deslocar para atendimento porque ela estava sobrecarregada. Então, eu já estava com falta de servidores, mas ela não estava nada bem, né? Inclusive, a gente está monitorando. É uma pessoa que está doente, que está mal, mas ela está ajudando outras pessoas, ela está servindo a outras pessoas que estão más e ela entende que ela não pode largar porque senão vidas podem ser comprometidas. O meu grande medo, Adalberto, assim, a gente sabe que tudo são fases, né? Há períodos, né? Eu acredito assim, eu vejo que a área da saúde nunca esteve tão ruim. A gente teve pandemia, a gente teve uma série de coisas, mas assim, já acabou a pandemia, já acabou e não houve uma melhora. Na verdade, houve uma piora nos atendimentos. Eu lembro um pouco antes da época da pandemia, quando eu ia num posto de saúde, na época, marcar uma consulta, um exame, havia outra realidade, né? Havia uma outra realidade. Hoje, a gente percebe que está tudo muito lotado, tudo muito cheio, joga meses e meses e meses para frente. Ou seja, o que mudou? Cadê os servidores? Foi feita uma série de melhorias, foi investido uma grana, eu sei que veio algumas verbas aí já ao longo desses anos, houve investimento, mas a gente não vê isso de fato acontecendo, né? Não houve um desafogamento, não houve uma melhora, enfim. E hoje a minha preocupação com a saúde, com os funcionários da saúde, essa sobrecarga e, como já tivemos casos, né, a população se tornar hostil. Porque você vê, ontem eu estava conversando com uma menina que ela ficou 11 horas num PA para ser atendida. Com uma infecção urinária, 11 horas para ser atendida. Não é culpa do PA. O PA está lá, tem o protocolo de Manchester, talvez ela não estava com febre, talvez ela não estava, tinha outros com muito mais gravidade, mas assim, toda hora está entrando gente, então você vai ficando. Né? Você está com dor, você está ali, está gemendo, está com dor, mas isso não é, de acordo com o protocolo, isso não é grave. E outros que vão entrando 11 horas para ser atendido. Agora você imagina você, pai, com uma criança ou com a sua esposa, né, ali gemendo de dor, como já aconteceu comigo com a Raquel, já levei ela na UPA, ela estava gemendo de dor com infecção urinária e tal. Uma hora você espana, uma hora você pega o seu filho, você vai querer resposta, a impressão que dá é que as pessoas não estão atendendo, que os médicos estão de folga, porque não tem ninguém. Você olha, não tem ninguém. Você olha dentro da sala, cadê o médico? Olha, cadê a enfermeira? É que realmente não tem. Não tem.
Tem um que está lá, aí de repente ele vem aqui, de repente ele vai lá, mas o pessoal não sabe disso. Aí tem um outro que tá fazendo uma outra função, ele está ali ajudando, está tentando fazer a triagem e tal. Então, para as pessoas, eles pensam que eles estão tomando cafezinho, mas não é, não tem gente. Muitos também, como está acontecendo no militarismo, acontecendo também no município ou até mesmo no estado. As pessoas vão começar a se aposentar, estão pegando licença, porque está no tempo de pegar a licença, então estão cansados, estão estressados, estão sem condições de dar continuidade no bom serviço, estão licenciando até para poder se tratar. Sim. E outros estão se aposentando e não está tendo a reposição por falta da contratação. Às vezes o Ministério Público fecha aqui, tem outra impossibilidade ali, e a população fica sem saber disso, não tem esse acompanhamento todo também. Às vezes, nós, como população, né, estamos também nessa correria do dia a dia, é para ser 24 horas, estamos trabalhando 30 horas, 36, para dar conta de fazer alguma coisa, de cuidar. O mundo está nessa roda de tal forma, de tal maneira que amanhece, anoitece, já foi a semana, foi mesmo, nós já estamos finalizando março. Parece que ontem nós estávamos na passagem de ano. Verdade. Parece que foi ontem. Tá uma loucura esse negócio todo. E como é que nós conseguimos, como seres humanos, acompanhar essa situação toda? Nós estamos vivendo um período que ou se abrevia, é isso, a gente pode ir para a Bíblia até, mas não tem mais tempo para isso, ou se abrevia o tempo, ou ninguém vai alcançar a salvação. Né? É verdade. Então, e esse tem sido, aí eu entro num outro ponto, né, Adalberto? Por questão, aí voltando para o propósito da capelania, que é levar o Evangelho, levar o reino de Deus para essas pessoas, de aconselhar, de trazer soluções, né? Eu vejo que por estar nessa situação, o lado bom disso é que os corações estão escancarados para receber a palavra. Verdade. Então nós nunca tivemos tanta colheita, tantas pessoas aceitando Jesus, voltando para as igrejas, se arrependendo de seus atos como agora. Nós vemos pessoas, que já estavam na igreja, já estão voltando, se arrependendo de seus atos. Eu tive numa unidade longe, né, lá no Jardim Paraíso, e tinha uma irmã lá. Uma irmã, até comentei, né, contigo, uma irmã que ela era uma serva de Deus de intercessão. Estava afastada por coisas banais da igreja, há muito tempo já. E ela, os filhos e os netos afastados. E ela estava vivendo uma vida assim, totalmente distraída, segundo ela, distraída. E ela veio conversar comigo por uma outra coisa, que é um fato que aconteceu com o irmão, com o filho dela. E Deus me revelou ali, é isso, ela precisa voltar, e papapá, e comecei a falar, começou a chorar, e eu não sabia de nada. Mas, ou seja, ela disse, capelão, esse domingo eu vou voltar para a igreja, vou levar os meus filhos e os meus netos para a escola dominical. Uma mulher de oração, cara, daquela, sabe, aquela que dobra o joelho, o céu ali, estava parada, estava lá, distraída. Não é nem porque errou, porque foi colocada, sei lá, em disciplina, ou foi expulsa da igreja, não, nada disso. Se distraiu uma situação e não foi mais. Bom, que os corações estão abertos, a palavra está sendo ministrada. Isso. E você que está nos assistindo aí, com certeza vai dar uma paradinha, vai pensar e vai ver como é que você está fazendo, o que você está deixando ou está preparando para a tua família, para os teus filhos, para aqueles que estão ao teu redor e ao teu derredor. Como é que você está vivendo? Você ainda está tirando um tempo para a família, né? Para a tua família. Você ainda está tirando tempo. Ou está entrando nessa correria toda e deixando de lado o principal, que é a família. Então pense um pouquinho, reflita sobre isso. E vai estar depois o contato, podemos deixar o teu contato? Claro, com certeza. No rodapé vai estar o contato do capelão Flávio, você pode conversar com ele, se precisar, pode entrar em contato comigo, estaremos à disposição para te ajudar. Isso mesmo. Meu amigo, por favor, as suas últimas considerações, que o nosso tempo se foi mesmo com o acréscimo dele. Amém. Então o que eu queria deixar para você é o seguinte,
Preste atenção, isso que o Adalberto falou é muito importante. Preste atenção no tempo que nós estamos vivendo e busque saber quem você é em Deus. Uma coisa que eu tenho percebido é que as pessoas elas têm perdido a sua identidade. Algumas nunca tiveram, nunca encontraram e têm buscado alguns fakes, vamos dizer assim. Mas você foi criado, você é único para Deus. Busque nele essa resposta. Quando nós entendermos quem nós somos em Cristo, quando nós entendermos o nosso propósito aqui, muitas das nossas ações, muitos dos nossos frutos vão ser diferentes. Os nossos resultados serão diferentes. Os nossos problemas serão totalmente diferentes. Talvez muitos nem existam, porque a gente tem buscado fazer aquilo que Deus nos chamou. Então, é isso que eu quero deixar para você, né? Busque a Deus como nunca antes nesses dias, né? E a palavra está aí, gente, a palavra está aberta ainda, podemos falar do Evangelho. Sim. Haverá um tempo que isso não será mais possível, né? Então estamos à disposição, né? Procure uma igreja, se você saiu da sua igreja, se desligou, volte imediatamente, né? Se você ainda não conhece a Cristo, o nosso contato está ali, vamos eu, o Adalberto e tantos outros irmãos aí que podem lhe ajudar, mas busque o Senhor, você e a sua família como nunca antes. Buscar enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Verdade. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, nos acompanhe na rede social. Tem coisa boa vindo por aí, tá? Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Valeu, um abraço.